Hoje a gente vai se embrenhar no lado mais sinistro das lendas urbanas. Histórias de assombrações, criaturas bizarras e acontecimentos inexplicáveis que mexem com os nossos medos mais profundos. Se preparem para descobrir as origens e os mistérios por trás desses relatos de arrepiar. A lenda da Bloody Mary é um clássico que já está na boca do povo há gerações. Desde tempos imemoriais, histórias de espíritos vingativos e aparições misteriosas têm fascinado e aterrorizado pessoas de todas as idades. A Bloody Mary, em particular, é uma dessas lendas que nunca perde seu impacto, sempre pronta para arrepiar até os mais corajosos. Dizem que ela é o espírito vingativo de uma mulher que morreu em circunstâncias misteriosas. A história varia de lugar para lugar, mas a essência é sempre a mesma. Uma mulher traída, injustiçada, que retorna do além para buscar vingança. Se você repetir o nome dela 3 vezes, na frente de um espelho, no escuro, ela aparece, com olhos vermelhos, querendo vingança. A ideia de que um simples ritual pode invocar um espírito maligno é o que torna essa lenda tão perturbadora. Tem gente que diz que ela é inspirada na história real da Elizabeth Bathory, uma condessa húngara acusada de torturar e matar mais de 600 jovens lá no século XVI. Elizabeth Bathory é uma figura histórica envolta em mistério e horror. E sua conexão com a Bloody Mary só aumenta o fascínio e o medo em torno dessa lenda. Será que a condessa sanguinária e a Bloody Mary são a mesma pessoa? Ou será que a lenda de Bloody Mary é uma mistura de várias histórias de mulheres injustiçadas ao longo dos séculos? A lenda da Bloody Mary é famosa em várias culturas, cada uma com sua versão. Em algumas, ela é uma rainha traída, em outras, uma jovem que morreu tragicamente. Cada versão adiciona uma camada de mistério e terror à lenda. Alguns acreditam que ela é um espírito maligno, um demônio que se alimenta do medo e da curiosidade humana. A ideia de que algo tão malévolo pode ser invocado tão facilmente é o que mantém essa lenda viva. Outros dizem que é só uma brincadeira de criança, uma forma de testar a coragem e a bravura dos amigos. Mas mesmo como uma brincadeira, a lenda da Bloody Mary tem um poder inegável de causar arrepios. O que torna a lenda da Bloody Mary tão assustadora? Talvez seja a ideia de que algo terrível pode acontecer quando a gente desafia o desconhecido. A simples possibilidade de que um espírito vingativo possa aparecer no reflexo do espelho é o suficiente para fazer qualquer um pensar 2 vezes antes de tentar. Talvez seja a ideia de que algo terrível pode acontecer quando a gente desafia o desconhecido. A lenda da Bloody Mary nos lembra que há coisas além da nossa compreensão, coisas que talvez seja melhor não mexer. E você, teria coragem de invocar a Bloody Mary? Conta aí nos comentários. Compartilhe suas experiências e medos, e vamos descobrir juntos o que torna essa lenda tão irresistivelmente assustadora. Lá no Japão a gente encontra a lenda da Kuchisake Onna, a mulher da boca cortada. Essa história é uma das mais assustadoras e conhecidas do folclore japonês, e tem sido contada por gerações, sempre com um toque de mistério e terror. Dizem que ela era uma mulher que teve a boca cortada de orelha a orelha pelo marido ciumento. A origem dessa lenda remonta a tempos antigos, quando a beleza feminina era tanto uma bênção quanto uma maldição. A Kuchisake Onna era conhecida por sua beleza estonteante, o que acabou despertando a ira e o ciúme do marido. Agora, ela vaga pelas ruas do Japão, escondendo o rosto mutilado com uma máscara e fazendo uma pergunta fatal: "Eu sou bonita?" Essa pergunta aparentemente simples esconde uma armadilha mortal, pois a resposta pode selar o destino de quem a encontra. Se você disser não, ela mostra a boca cortada e te ataca com uma tesoura. A tesoura, afiada e brilhante, é uma extensão de sua vingança, pronta para punir aqueles que a rejeitam. Se disser sim, ela tira a máscara, mostrando toda a desfiguração, e pergunta de novo:
A visão de seu rosto desfigurado é aterrorizante. E a segunda pergunta é ainda mais perturbadora, pois não há resposta certa. Essa lenda é de arrepiar, principalmente para crianças que sempre ouvem dos pais para não falar com estranhos, ainda mais mulheres de máscara. A história da Kuti Sakeona é frequentemente usada como uma lição para ensinar as crianças sobre os perigos de confiar em estranhos e a importância de estar sempre alerta. Mas a lenda também serve como um alerta sobre os perigos da obsessão pela beleza e as consequências da violência doméstica. A história da Kuti Sakeona é um lembrete sombrio de como a violência e a obsessão podem destruir vidas e deixar cicatrizes profundas, tanto físicas quanto emocionais. E você, o que faria se encontrasse a Kuti Sakeona numa rua escura e deserta, tipo a Rua Augusta de madrugada? A simples ideia de encontrar essa figura fantasmagórica é suficiente para fazer qualquer um pensar duas vezes antes de andar sozinho à noite. A lenda da Kuti Sakeona continua a assombrar a imaginação de muitos, lembrando-nos dos horrores que podem estar à espreita nas sombras. Nos Estados Unidos, uma figura sinistra ronda as sombras, o Hookman. Ele é uma presença que assombra as noites escuras e desertas, um espectro que parece surgir do nada, trazendo consigo uma aura de terror e mistério. Imagina só. 2 adolescentes apaixonados, dentro de um carro, numa estrada deserta, ouvindo um som no rádio. Eles estão aproveitando um momento de paz e intimidade, longe da agitação do dia a dia, cercados apenas pelo silêncio da noite e o brilho distante das estrelas. De repente, a música para e entra um alerta na rádio. Um assassino perigoso escapou de um manicômio ali perto. A voz no rádio é urgente, quase desesperada, avisando a todos para ficarem em alerta e tomarem cuidado. O pânico toma conta do casal quando eles ouvem um barulho vindo de fora do carro. O som é baixo, mas inconfundível, como se algo ou alguém estivesse se aproximando lentamente, espreitando nas sombras. Morrendo de medo, eles decidem dar no pé. O motor do carro ronca alto na noite silenciosa enquanto eles aceleram, deixando para trás a sensação de perigo iminente. Chegando em casa, encontram um gancho enferrujado pendurado na maçaneta da porta do carona. O objeto é um lembrete sinistro do que poderia ter acontecido, uma prova tangível do terror que enfrentaram. Essa é a lenda do Hookman, um ser misterioso armado com um gancho afiado que apavora casais em carros. Ele é uma figura que representa o medo do desconhecido, o terror que se esconde nas sombras e que pode atacar a qualquer momento. A lenda tem várias versões, mas todas têm coisas em comum: o lugar isolado, um cenário que amplifica a sensação de vulnerabilidade e medo, o casal num momento íntimo interrompido pelo perigo, um instante de paz que se transforma em um pesadelo. E claro, o gancho, símbolo de violência e terror. Este objeto simples, mas ameaçador, encapsula a essência do medo que a lenda do Hookman provoca. A lenda do Hookman mexe com nossos medos mais profundos. Estar vulnerável em um lugar ermo, onde ninguém pode ouvir seus gritos ou virem seu socorro. A escuridão escondendo o perigo, onde cada sombra pode esconder uma ameaça. A sensação de estar sendo observado por algo maligno. É um medo primal, que nos faz questionar nossa segurança e nos deixa em alerta constante. Se preparem, porque no próximo capítulo, vamos mergulhar no mundo digital para conhecer uma lenda urbana que nasceu na internet, o Slender Man. Uma figura igualmente sinistra que se tornou um ícone do terror moderno, provando que o medo pode se adaptar e evoluir com o tempo. Enquanto várias lendas urbanas surgiram antigamente, o Slender Man mostra como o terror se adapta aos tempos modernos. Ele apareceu em 2009, num fórum online, como uma figura alta, magra, braços longos e um rosto branco e sem expressão. Sem rosto e sem história definida, o Slender Man virou uma tela em branco para os medos da era digital. Ele viralizou, com imagens, vídeos e histórias que o colocavam em fotos antigas,
vídeos caseiros e relatos sinistros. A lenda se espalhou como rastilho de pólvora pela internet, mexendo com a imaginação de milhões. Em 2014, 2 meninas nos Estados Unidos esfaquearam uma amiga da escola, dizendo que o Slender Man mandou. O caso chocou o mundo e levantou questões sobre o impacto das lendas urbanas na vida real. A lenda da carona fantasma é universal, atravessando culturas e continentes. Quem nunca ouviu falar da pessoa que dá carona para um estranho na estrada e descobre que ele sumiu do nada, deixando só mistério e terror? Geralmente, a história envolve um motorista sozinho, que numa noite chuvosa e escura, encontra alguém pedindo carona. O motorista, com pena, dá a carona. Durante a viagem, o passageiro pode contar coisas sinistras sobre a vida dele, fazer previsões assustadoras ou simplesmente ficar quieto, com uma aura de mistério. Chegando no destino, o motorista olha para trás para se despedir, mas o banco está vazio. A lenda da carona fantasma lembra a gente de como a vida é frágil e da presença constante da morte. E você já teve alguma experiência estranha nas suas viagens? Conta aí nos comentários. As lendas urbanas, como a gente viu, são muito mais do que histórias para dar medo. Elas refletem nossos medos mais profundos, nossas crenças e nossa necessidade de explicar o que não entendemos. E o mais legal é que, mesmo sabendo que muitas dessas histórias são inventadas, a gente ainda sente aquele arrepio quando ouve. E aí, qual dessas lendas urbanas vocês acharam mais assustadora? Conhecem outras histórias de terror que vocês gostariam de ver por aqui? Compartilhem nos comentários. Até a próxima!